Olá, olá meus irmãos, meu Mucuyu, meu Motumbá, meu Colafé. Aqui quem vos fala é Babalorixá, Faraó de Unjá. E hoje nós vamos falar sobre um vídeo falando sobre mão de vumbi, né? A famosa mão de vumbi. Como é que deve agir, como é que não deve, o que eu devo fazer, babá, quando meu sacerdote morre, quando meu avô de santo morre, né? Que vem a ser o pai do meu sacerdote, como é que eu devo agir, o que é mito, o que é verdade, o que é mentira, o que é invenção. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Para esclarecer as pessoas que têm essa dúvida, né? Trazer um pouco de veracidade nos fatos, né? Da ritualística que existe em relação a esse assunto e esclarecer a todos os meus irmãos, as minhas irmãs, a todos os meus seguidores, todos aqueles que me acompanham, um pouco mais sobre essa questão, tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece? Mão de vumbi. O sacerdote faleceu, o seu sacerdote faleceu, o seu avô de santo faleceu, né? Quando o sacerdote falece, né? Quando há um falecimento do sacerdote ou então do seu avô de santo, automaticamente você deve procurar uma outra casa, um outro sacerdote, para você estar vindo a se cuidar e te dar uma orientação espiritual. No ato do falecimento do sacerdote, quando você vai procurar um outro sacerdote, existe um ritual que a gente faz na cachoeira ou no rio, né? No qual a gente prepara lá umas certas situações, a gente leva uma mão de cera, né? Tem toda uma questão, tem os animais específicos, e a gente faz ali um ritual ali na cachoeira ou no rio, mediante a esse falecimento do sacerdote. Depois desse ritual, a gente traz a pessoa, né, o Omorixá, para casa, para o Ilê, para a Ebé, para o barracão, e dá um bori à cabeça dessa pessoa, né? Fazendo isso, fazendo esse ritual, dando o bori à cabeça dessa pessoa, automaticamente aquele sacerdote que está alimentando aquela cabeça, que está cuidando daquela pessoa a partir daquele momento em diante, ele já tirou a mão do falecido, tá certo? Porque nesse ritual que a gente faz no rio e na cachoeira, ali mesmo já é retirada, né, a energia do falecido, tá certo? E automaticamente, quando vai se dar o bori, o próximo sacerdote que está cuidando de você, ele automaticamente já está colocando o axé dele ali, no seu ori, né? Ali provavelmente vai alguns atins, vai algumas coisas que a gente faz também, né? Diferente do bori normal. E ao tomar esse bori e ao se levantar desse bori, você automaticamente já tirou a mão do falecido do seu ori, dos seus caminhos, da sua cabeça, né? Então, assim, geralmente quando a gente vai fazer esse tipo de ritualística, né, é feito um ebó, né? Primeiro a gente joga, né, consulta o oráculo para ver o que está acontecendo, o que tem que ser feito, né? Vê algumas questões, algumas particularidades de que o sacerdote anterior fez, né, para você. Então isso tudo é analisado com muita cautela, com muita seriedade, com muito compromisso, né? Olhando alguns fatores, olhando as suas energias, seus odus, né? Vendo como é que está a sua situação espiritual. Mediante essa consulta oracular, a gente chega, né, a um denominador comum e é feito esse ritual, tá certo? Existem algumas lendas, né, alguns mitos que falam por aí que quando o avô de santo morre, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que fazer aquilo outro. Ora, gente, ao meu ver, tá? Na minha opinião, como sacerdote, eu não vejo necessidade nenhuma de fazer nada quando o seu avô de santo falece. Até porque não foi ele que colocou a mão no seu ori. Não foi ele que colocou a energia dele na sua cabeça. E sim o seu sacerdote,
o seu pai de santo. Quem tem que fazer é o filho dele, que no caso vem a ser o seu sacerdote. Você em si, você não precisa fazer nada, tá certo? Agora, existe, é claro, um respeito, uma consideração, né, por ser um sacerdote. Geralmente vai se fazer a xixi, então tem todo um respeito, uma consideração por aquele zelador, por aquele sacerdote, por aquele babalorixá, por aquele babalaú que faleceu, e que a gente tem que respeitar mesmo. Mas não se tem nada obrigatório para ser feito para quem é neto de santo daquele sacerdote que faleceu, né? No máximo que você pode fazer é você ofertar aquele ancestral que se foi, né? Algumas frutas, alguns alimentos que ele gostava, né? Acender velas para ele, né? Fazer algumas questões nesse sentido, somente, né? Até porque no Axexê vai ser feito tudo que ele tem de direito, né? Vai ser ali os orixás que ele tinha, né? O Ibauri dele, o Exubara dele, vai ser feito tudo ali, uma ritualística no qual vão ser colocadas situações, vão ser despachadas situações, vão ser quebradas certas situações, né? O Ibaxá dele, né? A cuia dele tem que ser também fazer parte dessa ritualística de Axexê. Então ali já é feito tudo de direito para esse ancestral que se foi, que se partiu para Orum, né? Mas os netos, os descendentes, netos, bisnetos, tataranetos desse sacerdote que faleceu, não tem necessidade alguma de estar se fazendo alguma coisa assim de muita urgência. Olha, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quem falar isso já passa a ser invenção, tá bom? Passa a ser invenção, passa a ser colocar em medo nas pessoas sem necessidade, tá certo? Deixar as pessoas assustadas. Muitas das vezes são pessoas novas de orixás, são orixás muito novos, muito novinhos, não têm muito conhecimento, não têm muita experiência, não têm muita vivência dentro do orixá. Então se assustam, ficam com medo, ficam espantados e ficam desesperados, né? Mas, mais uma vez eu falando, babá aqui, te dá toda a certeza de que não há essa necessidade de você fazer alguma coisa correndo desesperadamente, tá certo? Até porque não foi aquele sacerdote que colocou a mão no seu ori, tá certo? Isso quando ele é o seu avô de santo, vamos dizer assim. Agora, quando é o seu sacerdote, né? Quando é o sacerdote que realmente ele te iniciou, te deu um bori, fez algo para você, realmente se faz necessário, né? Você fazer essa ritualística na cachoeira, no rio, tomar um bori, tá certo? Conversar com outro sacerdote que vai dar continuidade na sua vida espiritual, para que possa estar tirando a energia daquele falecido da sua cabeça. Mas isso é uma ritualística, porque o pai de santo, o sacerdote que te iniciou, ele vai ser eternamente o seu pai de santo, né? Eu mesmo, o meu sacerdote que me iniciou, que esteja em Orum, aos braços do Louro do Mari, que é Sérgio Jansan, o meu babalorixá, já falecido, né? Quem me iniciou mesmo, aonde eu for, eu enalteço o meu pai de santo, né? O meu babalorixá. Até porque foi quem me levantou, foi quem me ajudou muito. Se hoje eu tenho algumas coisas na minha vida, eu agradeço a ele, na questão espiritual, né? E me ajudou muito, me ensinou muita coisa, me passou muito fundamento, me passou muitas ritualísticas, né? Se hoje eu tenho um nome a zelar, eu agradeço a ele por ter me ensinado muita coisa, tá certo? Era um cara que tinha muita seriedade dentro da religião, dentro do orixá, né? Muito ético, muito compromissado com o sagrado. Então eu adquiri esse legado dele e tento levar isso para os meus filhos de santo, para os meus consulentes, para os meus clientes, para os meus seguidores, para todos aqueles que me acompanham, né? Então é isso, gente. Seu sacerdote faleceu, você sim tem que procurar um outro sacerdote, né? Fazer esse ritual, essa famosa mão de vumbi que falam por aí, né? É uma ritualística que a gente faz no rio, na cachoeira. Dali a gente faz um bori para a pessoa, certo? Coloca alguns elementos ali
naquele bori, né? E a partir daquele momento ali, você tem total direito de escolher o seu novo sacerdote para você vir se cuidar das suas obrigações, né? Cuidar dos seus odus, assentar os seus orixás. É preciso ser assentado, é preciso ser arrumado nos seus caminhos, para que sua vida possa caminhar da melhor maneira possível, né? Lembrando que nós não podemos ficar sem ninguém, ficar sem nenhuma orientação espiritual, ainda mais quem é iniciado, né? É preciso ter uma pessoa acima de nós, né? Para nos orientar, para ajudar, cuidar do nosso ori, do nosso destino, né? É sempre bom a gente ter um sacerdote conosco, até porque a gente não sabe, nós não sabemos tudo, né? Então é fundamental a gente ter, sim, um sacerdote conosco para nos orientar. Então, é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Fica esse vídeo aqui falando hoje sobre a Mundivumbi, né? O falecimento do sacerdote, o falecimento do seu avô de santo, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer, tá bom? Você que deseja entrar em contato conosco, ter uma consulta oracular, nos procure no WhatsApp 21 997 40 40 88. É isso mesmo, no WhatsApp 21 997 40 40 e 88. Babá Faraó de Ogunjá. Eu vou ter um imenso prazer em lhe atender, em lhe responder, tá certo? Em abrir um jogo para você e ver a sua situação da melhor forma possível, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, meu Mucuyu, meu Motumbá, meu Colofé, meu Aburu, Aboê, Aboxaxé, meu Abuató, meu Aurê, meu Saravá, a todos os irmãos, a todos os seguidores, a todas as irmãs que aqui estejam vendo esse vídeo, tá certo? Desde já, axéu!